A gente vê agora que o governo federal, ele regulamentou recentemente as compras governamentais flexibilizadas para absorver parte dos produtos afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. A regulamentação foi publicada em portaria interministerial do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e do Ministério da Agricultura e Pecuária. Vamos ver então os efeitos práticos dessa medida na minha conversa de agora ao vivo com o professor de economia do IBMEC, o Renan Silva. Ele já está com a gente aqui conectado. Professor, bom dia, primeiramente, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, grande satisfação, fiquei muito honrado com o convite. Uma satisfação nossa em recebê-lo, professor. Bom, vamos lá. Essa medida, na sua avaliação, professor, vem para trazer que tipo de efeitos práticos aos exportadores, em especial aos ligados ao setor do agro? Tem potencial, na sua avaliação, de fato, para minimizar um pouco os efeitos do tarifaço? Bom, eu vejo que essa medida é justamente, ela é uma medida complementar, né, ao Plano Brasil Soberano, ok? Então, o Plano Brasil Soberano, ele foi dividido em três eixos, né, fundamentais, e o primeiro eixo, que trata do fortalecimento do setor produtivo, prevê, né, além de várias outras medidas, como o diferimento de tributos, etc., ele prevê as compras públicas, né, em apoio a produtores rurais e agroindústrias. Tá? Então, ele prevê, né, que de forma extraordinária, né, por regulação, né, complementar, que é o caso, procura simplificar ali o ato de estados e municípios, por exemplo, comprarem produtos de forma facilitada, sem licitação, justamente daqueles produtores que foram afetados e que têm a dificuldade de colocação da sua sua produção. Então, na verdade, eu vejo como uma legitimização, né, da parte operacional do plano soberano. A gente vê, né, professor, que a gente tem um contato aqui direto com agricultores, familiares, com cooperativas, com exportadores regionais, muitos, inclusive, da região norte e nordeste, por exemplo, que produzem açaí, mel, manga, castanhas, enfim. Esse pessoal que tem muita representatividade e que acabaram, então, agora sendo atendidos por essa portaria. Isso vem como um alívio para essa parcela, digamos assim, da cadeia produtiva, porque muita gente já falava, por exemplo, em quebrar se não houvesse esse apoio, né? Então, para esse pessoal, economicamente, isso pode representar um respiro aí, né, nesse momento. De fato, ele representa um alívio porque a gente tem que considerar, principalmente os produtores, né, pequenos, né, e médios, eles, né, a gente pode considerar que seja uma situação desesperadora. Alguns deles, inclusive, têm produtos formatados, né, e fazem seu fornecimento exclusivamente para os Estados Unidos. Então, né, como, por exemplo, tem o case, né, tem o caso, por exemplo, do mel orgânico, por exemplo, que foi feito ali exclusivamente para alguns sob demanda, para alguns importadores norte-americanos. Então, é a situação meio que desesperadora e essa medida ela vem ali como um alento, né, o governo ali interferindo, garantindo a colocação do produto. E você tem razão, a previsão era realmente de alguma coisa drástica, né? As pessoas, algumas pequenas empresas de agroindústria, alguma coisa que podem até ser dizimadas aí do mapa se não for essa medida. De maneira geral, o professor, essa medida aí do Plano Brasil Soberano, editada pelo governo, né, e que agora a gente tem visto ela ser destrinchada para poder ser aplicada na prática, enfim. Mas de maneira geral, esse Plano Brasil Soberano, na sua avaliação, ele é um plano que a gente pode avaliar como um plano positivo? Os movimentos que o governo tem feito agora, pelo menos para poder dar mitigar os efeitos na economia, tem sido medidas satisfatórias? Olha, eu classifico o plano assim, como um plano emergencial, tá? Como um paliativo. Então, assim, se a gente for pensar estruturalmente, quer dizer, assim, seria bom que a gente tivesse alternativas, né? Uma matriz de risco mais bem
dimensionada, né, ao longo dos últimos 40 anos, na verdade. Né? Eu até brincando aqui internamente, até falei assim, poxa, plano soberano, maravilhoso, né? Só que ele está com 40 anos de atraso. Porque, na verdade, o verdadeiro plano está justamente no ambiente econômico mais favorável, na geração de riqueza e buscar novos mercados, mas isso ao longo dos anos e não de forma emergencial. Agora, realmente, quer dizer, a atitude é positiva? Sim, ela é positiva e ela é necessária, ela é adequada para você tentar atenuar e a gente tem ali, principalmente ali quando a gente olha a associação de pequenas empresas e tudo mais, a gente tem aí pelo menos 10 mil empresas afetadas nessa situação, que empregam aí algo em torno de 3 milhões de pessoas. É claro que isso não vai ser, não vai se extinguir imediatamente, né, ao longo dos anos, mas é um impacto considerável e vai afetar muitas famílias nesse sentido. Mas, sim, de fato, é positiva essa atitude, é mais do que necessária. O governo ali atuando realmente, tentando atenuar, inclusive atuando até o nível, né, da folha de pagamento, tentando garantir a folha de pagamento de algumas empresas e facilitando ali a sua produção, créditos subsidiados e etc. Mas eu diria que a gente tem que manter realmente um plano de longo prazo para que o país sendo mais competitivo, tendo mais alternativas de parcerias, né? Num momento desse, nós não ficarmos tão vulneráveis como nós ficamos agora nessa maneira. O que eu vejo é que essa situação da guerra tarifária mostrou o quanto o país é vulnerável a essa situação. Professor, eu vou te fazer uma pergunta agora que foge um pouco dessa questão da medida provisória, mas que acho que eu quero aproveitar a oportunidade para tirar essa dúvida. Tem muita gente que também ouve falar e fica com essa dúvida. Existe essa questão do tarifaço aí e que muitos analistas dizem que, de alguma maneira, isso vai ajudar num efeito positivo na inflação. A gente pode diminuir um pouco os índices de inflação aqui no Brasil por conta desse tarifaço. Os produtos acabam abastecendo o mercado interno, isso vai refletir nos preços, enfim. O senhor tem essa avaliação também? De alguma maneira, apesar dos pesares, a inflação poderá ser beneficiada no sentido de diminuir um pouco a pressão? Sim, cada choque, né, ele tem um efeito colateral, né? Então, na medida que no curto prazo, tá, eu falo no curto prazo, você vai ter um excedente de produção, isso já está acontecendo, né? E esse produto, assim, a via mais eminente, assim, é a colocação no mercado doméstico, porque você não encontra parceiros tão fácil, né, para você gerar outros corredores de exportação. Então, esse produto deve ser colocado basicamente no mercado doméstico, que vai realmente comprimir os preços. Como você falou, né, você tende a ter uma compressão na inflação por consequência, é verdade. Agora, já no médio e longo prazo, já é questionável, porque você vai ter os produtores que perderam muita margem, né, que perderam contratos importantes de exportação, a tendência é eles reduzir a produção imediatamente, eles vão parar de investir na medida que eles não vão encontrar a demanda e o preço adequado do que era previsto, né, pelo seu, vamos dizer assim, pela sua viabilidade econômica. Mas no curto prazo, é verdade que a gente deve ter uma inflação menor. Muito bem, professor. Olha, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente, só para dar uma pincelada nessa questão. É sempre muito bom a gente atualizar e tentar traduzir um pouquinho de tudo isso que está acontecendo para a nossa audiência. O senhor ajudou a gente aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez, um bom fim de semana. Vamos voltar a conversar em novas oportunidades por aqui, viu, professor? Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez o convite e eu estou sempre à disposição. Valeu. Agora são 11 horas.